Irmãos, antes de nós iniciarmos a nossa exposição da palavra do Salmo 55, nós recebemos um pedido de oração e é uma oração muito importante e eu gostaria de fazê-la agora antes de nós iniciarmos, porque chegou até nós o vizinho nosso aqui, né, sem ser essa outra casa, sobrinho dele chamado Rian, com 15 anos de idade, ainda não conhece o Senhor, está com câncer e pediu que nós orássemos. Então é um privilégio nosso nessa manhã, e ao ouvirmos esses cânticos tão importantes, né, cânticos que falam muito a nosso coração nessa manhã, porque Ele vive, Jesus, em Tua presença. Isso mexe de ver essa salvação segura em Cristo Jesus. Então eu gostaria que nós uníssemos em oração em favor do Rian, um jovem ainda com 15 anos e se encontra com câncer. É doído para ele, principalmente para os pais. Vamos orar então ao Senhor, ao único que pode, que é digno, né? Pai, nós nos curvamos nessa manhã diante da Tua soberania, estamos na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor vive e existe amanhã para nós. E nós queremos colocar a vida do Rian no Teu altar, esse jovem ainda com 15 anos que ainda não conhece o Senhor e se encontra com câncer. Pai, como filho, como irmão, nós colocamos a vida dele e gostaríamos que o Senhor pudesse curar essa enfermidade, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor tem uma vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Mas gostaríamos que o Senhor salvasse o Rian, que ele pudesse vir a Te conhecer, receber a Ti como único Deus, Salvador e Senhor de sua vida. Pai, nós colocamos a vida dele no Teu altar nessa manhã. Olhe por essa vida, Pai. Assim como os dias o Senhor olhou por nós, concede a ele a vida eterna. E também, Senhor, cura essa enfermidade, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Consola os seus pais, os seus parentes nessa hora. Assim nós oramos, entregamos a vida dele nas Tuas mãos, Senhor. Oramos como igreja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos então iniciar o Salmo 55, reiniciar. Seria bom nós lermos, você aí acompanha com os olhos a leitura do Salmo 55, vamos ler todo ele. Salmo 55, o título aí é Que os traidores sejam destruídos, ao mestre de canto para instrumento de cordas, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm e horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. De dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio delas. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim. Nós vamos começar a partir desse versículo hoje, do versículo 12. Com efeito não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Não é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto andávamos, junto nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus.
A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e me lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. Versículo 21, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em Ti. Pai, nós clamamos ao Senhor nessa manhã, que o Senhor nos dê o Espírito de sabedoria, de revelação, nos ilumine as nossas mentes, nos dê graça mesmo, sabedoria do alto, Pai, para que não saia nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que venha contra a tua graça, a tua palavra, os teus princípios. Que o Senhor seja honrado e glorificado nessa manhã, que o teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Agracia-nos, Senhor, com sabedoria, iluminando as nossas mentes, para que sejamos edificados e o Senhor seja glorificado nessa manhã. Glorifica a Ti mesmo. Nós clamamos em súplica, Senhor. Ministra os nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque sem Ti nada podemos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós estamos aqui diante desse Salmo 55, nós falamos do capítulo 55, do versículo 1 até o versículo 11, e hoje nós vamos cobrir até o final, do versículo 12 até o versículo 23. Não se esqueça que era uma hora muito difícil que Davi estava passando, e os Salmos relata isso, né? Onde o salmista, o expositor do livro dos Salmos, ele expressa, ele exterioriza aquilo em seu interior de uma maneira tão linda, que é para nos motivar a isso mesmo, né? Tempos difíceis que eles passavam e que nós passamos até a vinda do Senhor, mas nós temos a quem recorrer, o nosso grande Senhor, o Senhor dos exércitos, hoje o nosso Senhor Jesus Cristo, que ouve e que nos dá graça, que nos consola e que nos agracia mesmo com a sua presença, nos consolando, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, direção. Então o salmista estava passando por uma hora muito difícil, muito difícil. O terror sobrevinha sobre ele estava temendo a morte, a perseguição, e numa cidade onde a violência imperava, onde estava difícil de estar ali, ele queria sair, ele queria fugir, ao mesmo tempo ele não conseguia, porque Deus realmente tem um propósito, o Espírito é mais forte do que nós. E além disso, ainda um amigo dele, um amigo íntimo ainda se foi contra ele. E então, situações difíceis, que aponta para nos dar sabedoria, para nós lidarmos hoje com tudo isso. Alguém que passou, experimentou, viveu isso, e foi agraciado por Deus, e isso nos ajuda muito. O Salmo é isso, é um didático. O autor pede ajuda a Deus, porque se encontra em uma cidade perigosa, traído por um amigo, um grande perigo. Então ele compartilha essa situação a fim de ensinar sabedoria. Calvino comenta nessa introdução, é uma oração que expressa a mais profunda angústia e cheia de fervor, demandando toda a consideração que se pode imaginar, numa angustiante solicitação da compaixão divina. Após ter descarregado suas tristezas e dado início aos seus rogos, o salmista contempla uma perspectiva de livramento e oferece ações de graças a Deus como se já o houvera obtido. Então a fé dele, ele pede, ele clama, ele suplica, ele faz rogos ao Senhor, ele sabe que era o único que podia, entendia, mas ele também tem uma fé como se já houvera obtido o pedido dele. Isso nos ajuda hoje, isso nos incentiva, nos desafia a nós colocarmos toda a nossa
nosso coração, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós estamos vivendo, levar para Deus, orar ao Senhor, clamar a Ele, o nosso amigo, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso pastor, Supremo Pastor. Então nós vamos cobrir aqui, nós falamos sobre a divisão em 7 partes. A primeira parte do capítulo 1 a 3, nós falamos sobre o apelo para que Deus ouça a oração. Do versículo 4, aliás, o versículo 8 fala do terror, aquela hora difícil, né? O medo, o terror. Do versículo 9 a 11, essa terceira parte fala de um apelo, aliás, do versículo 9 até o versículo 11 fala da violência na cidade. E do versículo 12 ao 15 é a quarta parte, fala a traição do amigo, onde nós vamos entrar hoje. Do versículo 16 ao 19 nós vamos falar sobre invocando o Redentor. Do versículo 20 ao 21, enganado por um companheiro. E os 2 últimos versículos, Deus trata o justo e o ímpio de modo diferente. Existe uma diferença e nós vamos ver isso aqui no Salmo, inserido no Salmo. Muito bem, então o versículo 12: com efeito não é inimigo que me afronta, se o fosse eu suportaria, não é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Calvino tem um comentário, Calvino comenta que o que ele diz é que se tivesse um inimigo franco a lançar-lhe opróbrio, ele poderia então enfrentá-lo, como alguém enfrenta e evita o golpe que se lhe destina. Contra o inimigo notório, nós nos pomos em guarda, mas o golpe de um amigo insuspeito nos toma de surpresa. A suma da queixa de Davi, nessa passagem, consiste em que fora assaltado pela traição daquela descrição secreta, que tornava a autodefesa impossível. Eu acho que entre linhas aí, Calvino quer dizer que ele não sabia, né, e como lidar com essa situação, porque é assustador, né? Então, se fosse alguém que já caracterizado, era fácil se defender e tal, mas como era um insuspeito ainda, se toma de surpresa e fica, né, e como ele ficou realmente aterrorizado. No versículo 13, que são aí o versículo 12, o 13 e o 14, eles vão estar juntos nesse grupo, né? A ênfase é a mesma. No versículo 13, seria o 12 ponto e vírgula. No versículo 13, ele diz assim: mas é tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Aqui nós não podemos dizer com segurança quem tenha sido este que o traiu. A Bíblia não menciona e não descreve. A gente acha alguns eruditos, alguns comentários destilam, mas ninguém tem com exatidão quem foi. E isso também, eu acho que Deus não há interesse, mas houve isso que houve, foi constatado, mas nós não podemos dizer com segurança quem tenha sido esse que o traiu. Houve, mas... O versículo 4, ele descreve um pouco mais, anda um pouco mais, parece que é uma intimidade maior. Ele diz que junto andávamos, junto nos entretínhamos e íamos a multidão à casa de Deus. Aqui, a atmosfera dessa situação, ela existe assim uma intimidade aí. A comunhão que ele tinha com esse amigo estendia até mesmo as questões da fé. Então não era só âmbito ali dentro do governo como rei, mas era também destinado realmente às questões da fé. Muito bem, olhando isso, nós chegamos no versículo 15, e o versículo 15 diz assim: a morte os assalte, e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Muito bem, é interessante esse versículo, porque o salmista, ele pede por um julgamento contra os seus inimigos. Ele deseja que a terra se abra e engula os seus adversários, imediatamente, porque ele diz assim: os assalte, a morte os assalte, e vivos desçam a cova. É algo assim, os assaltos, é uma coisa de imediato, e desçam, né? Engula os seus adversários, imediatamente. Então nós somos aqui, não tem como, nós somos
lembrados como aconteceu com os filhos de Corá. De que jeito foi? Como foi que aconteceu aquela história? Vamos ver então, todos juntos, lá em Número, no capítulo 16 de Números, nós vamos ver aí, em Números capítulo 16, no versículo, a história aqui, no capítulo 16 de Números, fala a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Aqui foi uma rebelião, onde foi contra Moisés e Arão, né? Esse capítulo ele vai descrever essa complicada, essa situação toda, né? Descreve essa situação dessa rebelião de Corá contra Moisés e Arão. Então, a gente não vai poder ler todo o capítulo. Obrigado, irmão. Então, vamos ler aí, quem sabe, do versículo 28, seria do 30, mas vamos 28. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procede de mim mesmo. Aqui, Moisés, ele está dizendo uma grande verdade. Ele não está dizendo que ele é o maior, ele é por ele, mas é Deus que o escolheu, Deus que o chamou, Deus que o colocou como líder. Deus o chamou e tinha um grande propósito na vida dele. Então ele está explicando isso. Muito bem, versículo 28. Obras que não procedem de mim mesmo. A honra, a glória é dada ao Senhor dos Exércitos. Se morrerem esses como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Houve uma rebelião, você estuda em casa, depois você vai ver que eles se revoltaram. Porque se revoltar contra Moisés é se revoltar contra Deus. Lembra quando Paulo foi tomado ali na rua, na estrada de Damasco, né? Jesus está perseguindo, então perseguindo os cristãos é perseguir Deus. Aqui, então, essa rebelião, na verdade, é contra Deus. Moisés estava tipificando ali, ele era um instrumento nas mãos de Deus, foi um chamado. Então, aqui, isso que aconteceu. Se morrerem eles como todos os homens morrem, se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Olha só, é algo muito forte aqui. Aqui é um ponto culminante, é um processo que eles se rebelaram mesmo. É uma rebelião muito forte. E chega nesse ponto. Versículo 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, o que é isso? Se o Senhor criar alguma coisa extraordinária, alguma coisa que nunca se viu, uma coisa incrível, uma coisa extraordinária, e a terra abrir a sua boca e os tragar como tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. Uma profecia de Moisés aqui, é muito forte isso. Olha só, Moisés proferiu essa profecia. Versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Irmãos, aconteceu isso. Abriu a terra e engoliu aqueles por a rebelião. O Davi, essa narrativa aqui, Davi expressa como se fosse isso. Que eles descem, qual que é o teor do versículo 15? A morte os assalte e vivos desçam a cova. Aconteceu isso? Aconteceu. Nós estamos lendo aqui o fato. Isso não é fictício. Isso foi um fato verídico. Estamos hoje no século 21. Isso aconteceu. É o Deus lá atrás, é o Deus hoje, é o mesmo Deus. Eu vou ler de novo. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Vou ler o 33. Eles e todos que lhe pertenciam desceram vivos, olha aí, desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram.
no meio da congregação. Irmãos, depois você estuda em casa, você vai ver que foi um terror, né? Ali o povo gritaram e tal, enfim. Mas é esse aqui o que aconteceu. Então, Davi tem essa lembrança e ele faz isso, porque a perseguição era ferrenha, a situação era difícil, os adversários estavam não só contra ele, mas contra Deus. Então ele faz isso, assim como foi com Moisés. Calvino comenta: ao imprecar tal maldição, ele não era influenciado por algum sentimento negativo. Olha só, isso é importante em relação a eles, e deve-se entendê-lo como a falar não em favor da sua própria causa. É isso. Lembra que Moisés falou, quando nós lemos o texto, essas obras que não procedem de mim mesmo, quer dizer, Moisés estava dizendo que ele estava representando Deus, ele é Deus que fazia, ele é apenas um instrumento na mão, mas foi Deus que escolheu, assim como Davi, assim como você e eu hoje. Deus escolheu você, Ele nos escolheu, e escolheu alguns, como foi Davi, como foi Moisés. Então aqui, o que Calvino está comentando é isso, deve-se entendê-lo como falar não é em favor da sua própria causa, mas na de Deus, e sob a imediata diretriz de seu espírito. Este não era, eu achei muito interessante também essa sequência do comentário de Calvino, abrandar o nosso coração. Ele diz assim: este não era um desejo expresso no momento de ressentimento, ou de zelo precipitado e mal considerado, o qual nos justificaria em lançar maldições contra os nossos inimigos, como trivial provocação. Não foi um momento de ressentido, não, agora ele vai pagar, não foi isso. Foi algo que ele viu que feriu Deus, muito mais do que, aqui foi Deus que fez isso, abriu ali, eles foi engolido. Por isso que é muito importante isso, esse comentário aqui, eu achei muito bom, nos dá assim um alívio, acalma e nos leva realmente a um temor a Deus. O versículo 16, agora nós vamos entrar na quinta parte, que vai ser do versículo 16 ao 19, ele vai estar invocando o Redentor. Do versículo 16, ele diz: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Então aqui, entrega para Deus, eu faço a minha parte, a responsabilidade humana, eu vou tomar, qual que é? Eu não vou me deter a isso com as minhas mãos, mas eu vou fazer aquilo que cabe. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Muito, muito lindo isso, né? Essa é a postura de Davi, né? Um homem que temia Deus. Então eu vou fazer alguma coisa, sim, é minha responsabilidade. Vou invocar o Senhor e o Senhor me salvará. Davi estava confiante de que o Senhor... uma coisa que eu achei interessante aqui, no versículo 16, você percebe aí que o Senhor aí está totalmente com letra maiúscula, né? O Senhor, então aqui é um temor, uma reverência, Senhor nosso Deus. Lindo isso, Senhor nosso Deus, Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus. Há uma reverência, alguém que teme, que sabe quem é Deus e quem somos nós. Há uma distância muito grande, há uma reverência, e ele o faz aqui, e o Senhor, né? Então invocarei a Deus, e o Senhor me salvará, e o Senhor. Então Davi estava confiante de que o Senhor ouviria a sua oração e responderia a ela. No meio de tudo isso ainda encontrar fé. Eu vejo isso, é um lindo exemplo, me motiva, me desafia a mim. O homem passando tudo que estava passando, e ele ainda encontra esse caminho da confiança, da fé em Deus. E nós somos desafiados a isso. Davi, aliás, Calvino comenta: embora não houvesse método aparente, a cidade estava terrível, ele estava terrível dentro, alma. Embora não houvesse método aparente de escape e se visse à mercê de imediata destruição, ele declara sua resolução de continuar orando e expressa sua certeza de que seria bem sucedido.
Senhor, me dê essa fé também. Nos dê como igreja. Independente das circunstâncias que o mundo está aí, e que nós estamos rodeados de uma situação tão difícil, não sabemos, né? Cada um de nós estamos passando interiormente, exteriormente, enfim, mas nos dê essa fé de crer que o Senhor está vendo tudo, que Ele nos agracia no meio dessa situação, que Ele nos conforta, que Ele nos dê graça para nós passarmos todas essas horas no Senhor, confortante, consolando-nos, porque Ele prometeu que nenhum deles perecerá, e vamos ter a vida eterna. O Senhor está olhando por cada um dos seus eleitos, e está cuidando de cada um. Versículo seguinte aí, o versículo 17, olha o versículo 17, interessante esse versículo. Ele começa assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então esse tema aí de invocando o Redentor, do versículo 16 e 19, é muito útil, muito importantíssimo para Davi e para nós principalmente, né? Aqui a gente pode dizer que a exemplo de Daniel, no capítulo 6, vamos dar uma olhadinha em Daniel, por favor, convido os irmãos a ir no livro de Daniel, no capítulo 6 de Daniel, no versículo 10, olha só, que coisa interessante aqui no versículo 10 de Daniel, versículo 10 do capítulo 6, diz assim, ó: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, o que vem agora? 3 vezes por dia, se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Irmãos, é fascinante essa postura de Daniel, essa reação dele. Ele não vai para cima dos magistrados, perguntar, querer saber, mas ele vai para Deus, ele se coloca diante de Deus, ele clama a Deus, ele se coloca de joelho, e dava graças diante de Deus, como costumava fazer, era costumeiro isso, já estava enraizado dentro dele, ele já tinha esse hábito costumeiro de oração. Lutero comenta aqui de joelhos, sugere que o ato de ajoelhar mostra que somos mendigos diante de Deus. E aqui essa demonstração então, Calvino comenta essa passagem de uma maneira tão linda. Ele diz assim que ele se esforça mais especificamente a demonstrar perseverança em oração. Irmãos, é fascinante isso, e nós sabemos, eu sei o quanto é difícil você determinar o horário para você orar, para você se colocar diante de Deus e ter até aquela determinar mesmo e colocar o assunto, buscando a sua mente, que às vezes ela escapa, ela vai para cá, vai para lá, mas o exercício vai chegando uma hora que, creio eu, que vai se acalentando, vai se aquietando e vai se tornando já esse hábito tão frequente, que você vai chegar um dia, creio eu, né, como aqui Daniel, como Davi, vai tendo aquele prazer de orar e vai tendo recorrendo ali, aquilo vai ficar algo que como nós temos a necessidade de se alimentar, assim também a oração. Esse é o desejo de Deus. A oração, como o ar que nós respiramos, seria essa necessidade também dessa oração. Isso nos motiva, somos desafiados a isso. Continuando aqui o comentário de Calvino, que ele se esforça mais especificamente a demonstrar a perseverança em oração, ele diz assim: à luz da menção particular que ele faz de noite, de manhã e tarde, somos levados a inferir que essas devem ser tidas como as horas determinadas de oração entre os piedosos nesse período da história.
Nós vemos Daniel, vemos Davi, quantos outros? Quantos outros? Sacrifícios eram oferecidos diariamente no templo, de manhã e ao crepúsculo vespertino. É por isso, eram instruídos a esforçar-se privativamente em oração, nos recessos de suas próprias casas. À tarde também havia a prática de se oferecer sacrifícios adicionais. Então é algo fascinante, ele determinou isso, né? A situação faz com que nós somos levados a isso, né? Augusto Nicodemos estava comentando na sua pregação que exatamente isso, o sofrimento nos leva, nós corremos mais a Deus, nós corremos mais ao Senhor, são horas que mais nós buscamos a Deus, né? E Deus sabe todas as coisas. No versículo 18, ele diz assim: livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim, dos que me perseguem. O salmista, ele enfoca o perigo físico e o conflito que ele enfrenta na cidade perversa. Livra minha alma em paz e me persegue, pois são muitos contra mim. Agora, mas sua fé e confiança em Deus transcendem qualquer perigo físico ou espiritual que ele possa experimentar. Nos ajuda a ver essa situação. E o último versículo dessa parte da invocando o Redentor, que é o versículo 19, na mesma direção, ele diz assim: Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Davi expressa a confiança em Deus, ao mesmo tempo ele mostra esse caráter de Deus e mostra a situação dos seus adversários, que não há mudança nenhuma, eles não temem a Deus, estão fazendo coisas, né? Então, não há neles nenhuma mudança. Os inimigos do salmista recusam-se a mudar de atitude em relação a ele, ou arrepender-se de seus pecados diante de Deus. Como resultado, Deus lhe responderá com disciplina e juízo. Calvino comenta que, havendo dito que Deus ouviria, olha só, acrescenta que o responderia na forma de vingar sua causa, castigando seus inimigos. Quadro de Corá e outros mais, né? Mas o mais próximo que nós lemos hoje. Muito bem, agora então vamos à sexta parte, cobrir os 2 versículos aí, que é o 20 e o 21, vai falar enganado por um companheiro. No versículo 20, ele diz assim: tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. Muito bem, nos tempos antigos, havia alianças entre as pessoas, assim como entre Deus e o seu povo. Por exemplo, quer ver? Dá uma olhadinha rapidamente lá no livro de Gênesis. Olha só, no capítulo 21 de Gênesis, nós vamos encontrar ali uma aliança entre dois amigos. No versículo 27, olha só: tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, ponto e vírgula. Olha o final do versículo: e fizeram ambos uma aliança. Eles fizeram uma aliança, um acordo entre amigos, entre cavaleiros e tal. Aqui o que aconteceu foi, o salmista aqui ele descreve o rompimento dessa aliança de paz entre amigos. Eles se romperam. Calvino comenta isso. Ele o acusa de promover guerras no meio da paz e de fazer-se assim culpado de perturbar a fé. Rompeu aquele acordo, aquela aliança de paz, e aí então trouxe guerra e houve uma perturbação da fé e também uma inimizade. Versículo 21. O versículo 21, nessa sequência aí do mesmo assunto, ele diz assim: a sua boca
era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Aqui eu também trouxe um comentário de Calvino, acho muito importante esse comentário, que ele diz assim: a aparência era macia e agradável, mas ocultavam uma virulência e crueldade que feriam como, aqui uma tipologia, uma simbologia, como espada ou como dardos, né? Então, era isso que, essa expressão de Davi, então não ficava notório, era algo ainda embutido que estava lá dentro do coração. Por isso que o profeta, um dos profetas maiores, se não me engano é Jeremias, né? Ele fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E eu digo isso realmente, irmãos, é verdade. Eu falo por mim, o coração é desesperadamente corrupto, né? A gente vai se conhecendo, quando Deus começa a abrir, e a gente fica assustado, aterrorizado de ver quem somos, o que está aqui dentro. Só Deus vê. Realmente, é terrível isso, né? Então, é isso que pôde vir aqui. Muito bem, cobrindo então os dois últimos versículos, a sétima parte, que vai falar: Deus trata o justo e o ímpio de modo diferente. No versículo 22, a palavra de Deus, no versículo 22, diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse é um versículo aqui que parece que ele veio para trazer assim um consolo, veio para equilibrar a situação, né? É algo fascinante esse versículo aqui. Ele, no meio de tudo isso, você vê esse versículo, né? Puxa, confia os teus cuidados ao Senhor. Mas se você olhar, Davi veio fazendo isso, ele estava lançando tudo para Deus, confiando tudo em Deus, né? E é isso, é gostoso ver esse versículo aqui, ó, né? E Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Calvino comenta que Deus nos susterá, como se fosse um pastor assumindo o inteiro cuidado de nossas necessidades e nos suprindo com tudo aquilo que constitui realmente vantagem para nós. Agora, eu achei também um comentário aqui precioso, trouxe para os irmãos. É um comentário de Martinho Lutero, exatamente no versículo 22, penúltimo versículo do Salmo 55, nos diz assim: preste atenção nesse comentário de Lutero, especialmente sobre o versículo 22. Quem quer ser cristão, aprenda a confiar nessa palavra, exercite e demonstre sua fé em toda a sua vida, no material e espiritual, no trabalho e no sofrimento, na vida e na morte, a fim de se desfazer das preocupações e dos temores, lançando-os longe de si com ânimo e confiança, não jogando-os num canto, como alguns tentam fazer inutilmente, porque uma vez alojados no coração, não é assim no mais que se consegue lançá-los fora. Quem quer ser cristão deve lançar sobre as costas de Deus tanto o coração como as preocupações. Aleluia! Pois Deus tem ombros fortes e costas largas para carregar esse peso. E além disso, Deus ordena que a gente jogue tudo sobre Ele. E quanto mais se descarrega em cima das costas dele, mais Ele gosta, prometendo carregar nossas preocupações e tudo mais que nos incomoda. Puxa, se a gente aprendesse essa arte de jogar fora as preocupações, quem o fizesse, experimentaria que as coisas são de fato assim. Mas quem não aprende essa arte de lançar fora, será uma pessoa lançada ao desespero, lançada fora, lançada na perdição, lançada ao chão.
Que graça é! A gente, às vezes, escorregamos no óbvio, mas Deus quer que lancemos a Ele. Que bom! Importante, muito importante isso. Senhor, essa hora difícil, estou passando isso, Senhor, me socorre, quero lançar para Ti. Né? Às vezes a gente fica com vergonha, com medo. Não, mas é isso que... O último versículo diz assim: Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda, homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias, eu todavia confiarei em Ti. Olha só, ele descreve a situação, mas ele termina dizendo: eu confiarei em Ti. Metade dos seus dias. Aqueles que vivem pela espada perecerão. Lembra do texto lá em Mateus? Mateus 26, rapidinho. Dá tempo ainda? Você lê em casa então, talvez o tempo... Bom, vamos ler, acho que é bem rapidinho. 26, Mateus 26, no versículo 50 e... Mateus 26, versículo 52, olha só o que Jesus... Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão. E aqui ele fala, vivendo apenas uma parte do seu curto período da vida. Lá em Provérbios, no capítulo 10 de Provérbios, existe também uma menção sobre esse assunto dos dias aqui, ali em Provérbios 10, no versículo 27, diz assim, vou ler bem rapidamente para os irmãos, diz assim, 27, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Muito bem, eu todavia confiarei em Ti. Quer dizer, o salmista confiaria plenamente em Deus para a sua proteção e segurança. Um comentário de Calvino, ele diz assim, Davi pretende asseverar que seriam surpreendidos, não só por uma destruição temporária, mas também eterna. E aqui ele realça a distinção entre eles e os justos. Entre eles e os justos. Muito bem, eu faço uma conclusão desse salmo. Nós podemos concluir dizendo que o salmista encontra-se numa cidade repleta de impiedade e violência, traído por um amigo, sem ninguém para ajudá-lo, com exceção de Deus. Ele se volta ao Senhor em oração, entregando sua vida aos cuidados de Deus, com confiança. Quando as dificuldades nos oprimirem duramente, podemos achar fácil ceder aos nossos sentimentos e desistir de Deus. No momento que ele quis voar como asa de pomba, que ele se fugir do deserto, esse é o nosso sentimento, é o meu sentimento. Olha que a situação, mas parece que Deus segura, Ele é mais forte do que nós. A firmeza do salmista nos desafia a confiar na misericórdia de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, o justo, Ele enfrentou uma cidade repleta de violência e conspirações contra a sua vida. Traído por Judas, Ele suportou a cruz, onde se voltou para o Pai, com confiança, e deu a sua vida como preço do resgate pela nossa vida. A morte vicária de Cristo ali naquela cruz. Eu gostaria só de um texto aqui em Malaquias. Nós poderíamos ir junto lá no livro de Malaquias, no capítulo final ali, antes do quarto, só um pedacinho do terceiro ali. A gente vai ver o tema aqui do versículo 13 até em diante, ele vai até o versículo 18, ele vai falar que a diferença entre o justo e o perverso, Malaquias. Então ele vai mostrando ali e tal. Depois ele chega depois você pode ler em casa, no versículo 16 ele diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Olha aí, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Deus está atento, ouvindo, um memorial. Eles serão para mim, olha só aqui o versículo 17, eles serão para mim em particular tesouro naquele dia que prepararei. Diz quem? O Senhor dos exércitos. Poupá-lo-ei
como o homem poupa seu filho que o serve. Olha o versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que o serve a Deus e o que não serve. Muitas vezes a gente fala, mas não tem diferença, aquele está prosperando, ele está fazendo isso, aquilo, mas existe uma diferença, não sou eu que estou falando, a Bíblia nos fala isso, entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E ele, um pouco mais adiante, nós podemos entrar um pouquinho no versículo, os primeiros ali do capítulo 4, os irmãos vão ver o sol da justiça e o seu precursor, aqui no versículo 1 do capítulo seguinte, 4, diz assim, pois eis que vem o dia, olha só, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O que é restolho? Isso, é como uma palha, né? Uma palha. O dia que vem os abrasará, diz quem? O Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas, graças a Deus aqui, mas, para vós outros, que temeis o meu nome, o que vai acontecer? Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Olha só o resultado, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. E aí você termina em casa, você vai ver que realmente existe uma diferença entre aqueles que servem ao Senhor e que não servem. Então é um motivo de gratidão a nós, a Deus, por tão grande salvação em nossas vidas, porque Ele chegou num dia tão especial na nossa vida. A importância de nós termos um coração de gratidão a Deus, olharmos ali o que aconteceu naquela cruz, o que aconteceu ali naquela cruz, a morte vicária de Cristo, uma salvação eterna. Ninguém rouba a nossa salvação. Deus nos guardará. Existe o amanhã. Nós estamos na presença do Senhor. E Ele continua cuidando de você e de mim. E a igreja do Senhor, a noiva dele virá buscar. Estamos inseridos no corpo de Cristo. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o Senhor nessa manhã. A graça é do começo ao fim, é dele. Salvação totalmente pela graça de Deus, do começo ao fim. E nós rendemos graça ao Senhor nessa manhã, pelo que Ele é. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, diante da Tua palavra que nos fere, que nos consola, que nos agracia, nós rendemos graça ao Senhor. Dizemos muito obrigado, Senhor, pelo Seu sacrifício vicário ali naquela cruz, por tão grande salvação, de nós estarmos inseridos em Ti mesmo, no Teu corpo, que é a igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida eterna, pela Tua vida em nós. Continua cuidando dos Seus filhos, cuidando, consolando e fortalecendo a cada um, a Tua igreja. Nós Te agradecemos nessa manhã, pelo Teu Espírito Santo e a Tua palavra. Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.